que aconteceu a partir dos anos 80 e 90? Começou a aparecer uma politização da teoria da narrativa, né, que não havia, de fato, né, e uma politização consciente. Isso aconteceu por 3 caminhos principais, né? Um dos caminhos, e talvez para mim certamente o mais importante, é a divulgação das ideias da Escola de Frankfurt, que aconteceu muito nos anos 80, que era bem pequena até então. E aí, com isso, né, muita gente passou a conhecer e ler o ensaio de Walter Benjamin sobre o Leskov, né, o narrador, e o ensaio de Adorno, que se chama Posição do Narrador no Romance Contemporâneo. Os dois saem dessas chaves tradicionais de catalogação onisciente, primeira pessoa, terceira pessoa. Os dois propõem a ideia de que estudar narrador de um texto literário é também estudar o contexto em que a narrativa é produzida necessariamente, né? No caso, aí, acho que o texto do Adorno é um texto imprescindível para todos nós, né? Porque ele põe o problema da narrativa que não se concretiza pelo realismo, né? Que não busca o efeito de real. Possivelmente o Adorno é o primeiro teórico de porte, né, bem conhecido, a dizer isso é excelente, né? Que há um alto valor artístico e narrativa fragmentária. Contrariamente a isso que eu falei antes do Pouillon, que dizia que era uma falha do escritor não organizar a narrativa direito, né? Para o Pouillon, se um escritor não dá um final que estabeleça o sentido de tudo que veio antes, foi incompetência do escritor. Para o Adorno, é sinal de compreensão dos tempos que ele vive, né? A ausência de um final conclusivo que dê sentido a todo o resto, né? De fato, a crítica do Adorno ao realismo é uma crítica voltada para a ideia de que, a partir da perspectiva do pós-guerra, sobretudo, a ideia de tempos de catástrofe, né? O que aconteceu a partir da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e das transformações nas nações, né? Que, a partir disso, de fato, a função da narrativa ela não é a função do realismo, é a função do choque e da perplexidade, é a função de despertar, justamente, modos de pensamento imprevistos, modos de pensamento não convencionais que permitam dar conta do que é a complexidade do mundo contemporâneo, né? Nesse sentido, não é por acaso que ele elogia tanto o Kafka, porque o Kafka é um autor que não pode ser reduzido a um modelo, né, de dano e reparo, a um modelo de estrutura narrativa bem resolvida. Todos os enigmas que o Kafka deixa, né, na Metamorfose, no Processo, enfim, são enigmas constitutivos, a ideia de que, de fato, o sentido do humano é muito mais indeterminado que determinado, né? Que há muito mais enigma do que certeza quanto ao que a humanidade vivencia, né? Isto foi uma passagem. Outra passagem que alterou bastante a teoria da narrativa foi a impregnação da psicanálise, que aconteceu, sobretudo, na França, né? Não apenas, mas sobretudo. A psicanálise, quando trouxe a ideia do inconsciente, trouxe a ideia do recalque, da repressão, né? Sobretudo a teoria do sonho, né? Com a ideia de uma linguagem metafórica do sonho, né? A psicanálise ela assumiu a ideia de que, para ler um texto narrativo, você tem que lidar com o que não é dito, né? Com o que não está posto explicitamente. Que cada palavra pode ter ali uma impregnação de associações semânticas imprevisíveis, né? E que talvez a leitura do que está não dito, do que está implícito, do que está em associações inesperadas, como acontece no sonho, né? Talvez seja essa a leitura necessária do texto literário, né? Então, a crítica pautada pela psicanálise, né, ela prosperou muito, né, e ela teve aí abriu um caminho que é justamente a ideia de que existe o inconsciente do texto, né? O Adorno, por exemplo, ele defendeu, né, usando esse vocabulário, a ideia de que a literatura e a arte podem ser uma espécie de história inconsciente de uma sociedade, né? Quer dizer, aquilo que os historiadores não dizem explicitamente, que o discurso oficial não diz, que a história social não deixa compreender, os artistas, os escritores tomam isso, né? E aí, dentro de um registro que seria uma espécie de inconsciente artístico, né, elaboram a expressão desses pontos. Então, hoje, para nós, é muito claro, por exemplo, que a literatura brasileira referente à ditadura disse muita coisa que historiadores não disseram, pelo menos até os anos 90. Os escritores já estavam dizendo lá nos anos 70 sobre o que estava acontecendo. Mas foi preciso justamente que houvesse uma leitura generosa
que aceitasse implícitos e aceitasse o não dito como constitutivo dessa matéria, né? Tem um pouco a ver com a pergunta que você tinha feito sobre o que é escrever dentro da ditadura e escrever depois, né? Quer dizer, o contexto da ditadura era um contexto em que a necessidade da linguagem cifrada, né, não era apenas em função de você passar pela censura. Isso era uma parte do processo. Mas a linguagem cifrada tinha a ver também com o dado de que é muito difícil descrever o que estava acontecendo e ponto final. Quer dizer, como entender a tortura, né? Como entender a violência de Estado? Como entender essa ideia de uma espécie de ausência de liberdade generalizada, né, na liberdade de expressão? Não há como descrever isso facilmente, né? Não só porque você pode ser censurado, mas porque é complexo em si, né? Porque nós não estamos habituados a conversar no cotidiano sobre isso, né? No contexto dos anos 70, certamente, assim, digamos assim, aquele assunto que você vai falar baixinho, o assunto que você vai falar no corredor, que vai parecer o assunto clandestino, né? E a literatura estava lá e estava falando dessas coisas, né? Mas, enquanto a nossa teoria da narrativa se preocupava em saber se o livro cabia ou não cabia num modelo, né, isso não aparecia como questão crítica, né? Não aparecia como prioridade. E a terceira contribuição, aí a contribuição mais recente, que é dos últimos 10 anos, que passa pela teoria pós-colonial, pela teoria do subalterno, né, e pelo multiculturalismo, que é a ideia da recuperação das vozes silenciadas. Falando de modo muito geral, a perspectiva, por exemplo, assim, de que até os anos 80, a gente dizia com facilidade, o Álvares de Azevedo, ele copiou o Byron, né? Ele é um ótimo escritor, porque copiou bem o Byron. Então, a influência era o critério de valor, né? Até os anos 80, a literatura comparada era isso, basicamente, né? Mas aí depois mudou isso aí. Por quê? Porque, primeiro, ninguém tem a obrigação de copiar o Byron. Segundo, ninguém disse que copiar o Byron seria evidência de relevância artística, né? Quer dizer, essa ideia não convence mais, né? Agora, sobretudo, porque Álvares de Azevedo tem muitos traços de singularidade que a crítica ignorava de propósito, porque achava que boa literatura brasileira seria aquela que é boa literatura europeia também, né? Boa literatura brasileira é aquela que está colada ao padrão de qualidade da literatura europeia. A partir do pós-colonial, isso acabou, né? O padrão de qualidade é gerido contextualmente. Como é que a gente vai ficar na situação, por exemplo, de que nós passamos, durante o período colonial, 3 séculos sendo alvo de exploração, de uma cultura predatória, de violência, de genocídio, e aí vão comparar a literatura no 19 e dizer assim, ainda é inferior, né? Não tem ainda qualidade. Mas, que isso, né? O processo colonial todo não deu cultura educacional, não deu sistemas letrados, não deu. Como é que vai cobrar aí uma espécie de comparação sincrônica da relação da linguagem literária e da cultura literária de um país que tem Idade Média com um caso como o Brasil, né? É eticamente inaceitável esse tipo de discurso, né? O discurso da influência e da cópia. Então, a partir do pós-colonial, o que a gente tem, no caso de Brasil, no caso de África, no caso de Índia, né? É a criação de discursos teóricos que não tenham esse critério de valor, né? E que aí a literatura comparada ela possa ser não hierárquica, né? Ela possa ser uma literatura comparada de diálogo, da afinidade eletiva, né? Mas não do compromisso do brasileiro de escrever que nem europeu para poder ser aceito em algum lugar, né? Então, isto muda a teoria da narrativa, porque aí a gente não tem, por exemplo, a ideia do narrador onisciente, né? É uma ideia que foi desenvolvida, sobretudo, por causa de Balzac e Zola. É uma ideia que é formada a partir da teoria do realismo francês, do realismo europeu. Demorou muito para a gente entender que a gente não tinha obrigação de nada disso, né? Que não era uma falha a gente não ser como Zola ou Balzac. Porque o realismo, do sentido do Balzac, de fato, no Brasil, ele não teve muita força. Contrariamente, a crítica literária brasileira procurou isso o tempo todo, né? Assim, a coisa mais comum que a gente tem na crítica literária brasileira até os anos 80 é tentar achar evidência de realismo em tudo, né? Na poesia de Gregório de Matos, tentar achar evidência de realismo. Não é possível, né?
Então, aí a gente tem, de fato, um problema da nossa história intelectual, que é uma dificuldade de ter independência, né? Você sabe que existiu a teoria da dependência cultural, que veio a partir, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, né? A gente foi muito impregnado e de modo negativo por essa teoria. A ideia de que o nosso valor tem que ser quando a gente é reconhecido no exterior, né? Que até hoje, essa cultura da CAPES, etc. Assim, né? Você quer ser reconhecido como intelectual? Publique no exterior, né? Se você publicar ali na sua faculdade ou na faculdade do interior, não tem valor. Isso é um absurdo, né? Você ter assim, uma evidência de valor em função de um critério eurocêntrico como esse, né? Um critério tão matriz-periferia, né? Então, quando isso chega na teoria da narrativa, né, para não me dispersar muito aqui, na teoria da narrativa, o que vai acontecer? Vão ser criadas categorias, né, aos poucos, é claro, de modo cuidadoso, né, mas vão ser criadas categorias voltadas para a especificidade do que é produzir a narrativa num contexto pós-colonial, né. Então, um dos dados, justamente, que tem a ver com a pesquisa da professora Maria Rosa, é o crescimento, nos últimos 12 anos, das discussões sobre narrativa testemunhal. E isso é muito mais, claro, tem a Alemanha tem isso, né? A França tem um pouco, mas assim, se dependesse dos Estados Unidos, por exemplo, isso jamais vingaria aqui. Isso não é uma prioridade, né? E está na cara que, quando a gente lê os textos literários brasileiros dos anos 70, que essa questão tem que aparecer, né? Ela está lá nos textos, né? Então, o que acontece? Se faz o que é adequado, que é bem antropofágico, né? Você pega do exterior aquilo que serve, aquilo que interessa, que é produtivo, que, no caso, contribuição alemã, contribuição de escola de Frankfurt e tudo, você impregna e se joga à luz a partir do pensamento próprio brasileiro latino-americano. Então, de fato, hoje, por exemplo, falar em narrativa testemunhal é um modo de fazer a teoria da narrativa que não foi imposto e nem foi, digamos assim, estimulado por europeus. Isso partiu, sobretudo, da Argentina, junto com o Brasil, né? E a gente tem hoje, de fato, uma cultura teórica importante que é reconhecida lá na Europa agora, né? Em que lá na Europa se lê a Beatriz Salo, se lê a Jean-Marie Gagnaban em função, né, justamente de uma disposição nova e renovada. Falar em narração hoje não é mais falar em narrador onisciente, narrador terceira, primeira pessoa. Pode falar disso, é claro que isso tem valor, tem utilidade em pesquisa, descreve bem, né? Mas nunca é o ponto de chegada, a meu ver, né? Classificação é só o começo da conversa.